Olá, boa noite a todos. Sejam bem-vindos mais uma vez à Igreja Virtual. Estive fora da net por alguns dias, estava sem net aqui e por isso fiquei impedido de poder enviar as vossas mensagens. Mas hoje estou de volta para trazer a mensagem do coração de Deus para o seu coração. Amém? Vamos lá, abra sua Bíblia em Neemias capítulo 2, versículo 20. Sem mais delongas, diz assim o texto: Então lhes respondi: O Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Nós, seus servos, nos disporemos e reedificaremos. Vós, todavia, não tendes parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Hoje nós queremos falar de uma pessoa muito brilhante, muito competente, de um homem sábio que teve direção de Deus para fazer o que ele fez. Nós vamos falar sobre Neemias, e o tema da nossa mensagem de hoje é o Senhor que nos dará o sucesso. Queridos, Anani, um dos irmãos de Neemias, chegou de Judá com um grupo de outros judeus. Então Neemias pediu notícias da cidade de Jerusalém e dos judeus que haviam voltado do cativeiro na Babilônia. Eles me contaram que aqueles que não tinham morrido e haviam voltado para a província de Judá estavam passando por grandes dificuldades, muitas dificuldades. Contaram também que os estrangeiros que moravam ali por perto os desprezavam. Disseram também, finalmente, que as muralhas de Jerusalém ainda estavam caídas e que os portões que haviam sido queimados ainda não tinham sido consertados. Quando Neemias ouviu isso, ele assentou-se e chorou, e lamentou por alguns dias, e esteve jejuando e orando, ou seja, buscando de Deus uma direção, porque ele amava Jerusalém, ele estava buscando de Deus uma direção para o ocorrido, o que ele deveria fazer. E no tema da nossa mensagem de hoje, que diz: é o Senhor que nos dará o sucesso, tem uma pergunta: mas a quem o Senhor dará sucesso? A quem o Senhor dará sucesso? Primeiro ponto: aos seus servos. Neemias capítulo 1, versículo 11, você pode ler isso, e a Bíblia fala muito bem sobre isso. E quando a Bíblia fala de servo, sabemos que servo é aquele que não é livre. Servo é aquele que serve a alguém durante toda a sua vida. Servo é aquele que não exerce direitos. Servo é aquele que é subordinado, dependente, na condição de criado. Então o Senhor dará sucesso aos seus servos. Neemias orou ao Senhor: Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que desejam temer o teu nome e fazer prosperar hoje o teu servo e dar-lhe graça perante este homem. Será que Neemias era um servo do Senhor? Você conhece a história de Neemias? Você já leu a história de Neemias? Será que Neemias era um servo do Senhor? Eu tenho certeza que ele era um servo do Senhor. Se ele não fosse servo, queridos, ele ficaria na sua zona de conforto como copeiro do rei. Ele era copeiro do rei, ele servia o rei. Ele entrava na sala do rei. Então ele ficaria como copeiro do rei lá no palácio do rei. Mas Neemias preferiu deixar todo o seu conforto e partir para a reconstrução dos muros de Jerusalém, porque Deus usa Neemias como exemplo de servos para a nossa vida. Deixar o conforto para poder servir a causa do Senhor, para poder servir a sua obra. Será que Abraão era servo do Senhor? Você conhece a história de Abraão? Será que Abraão era servo do Senhor? Atos 7, 2, 4, você pode ler isso. Atos capítulo 7, versículo 2 e 4. Quando Deus deu a ordem para Abraão,
ele não tinha por que sair da sua parentela, mas obedeceu à ordem do Senhor. Eis o motivo que Abraão e sua descendência foram ricamente abençoados. Portanto, queridos, ser servo é viver em obediência à vontade soberana de Deus, é ser totalmente submisso à vontade de Deus e ter a vida perfeitamente alinhada com o propósito que Deus tem para a nossa vida, para a minha vida e para a sua vida. Ou seja, ser obediente é a chave que abre as comportas dos céus. Deuteronômio capítulo 28, versículo 2, você pode ver isso. Se formos obedientes ao Senhor, então somos servos do Deus Altíssimo. Amém? Se você é obediente a Deus, então você é servo do Deus Altíssimo. Segundo ponto, aquele que tem prontidão para servir. A quem o Senhor dará sucesso? Primeiro, aos seus servos. Segundo, aqueles que têm prontidão para servir. Neemias capítulo 2, versículo 12 a 18, você pode ler em casa. Será que Neemias tinha prontidão para servir? A Bíblia diz que Neemias levantou de noite e convidou um pequeno grupo de homens para ir com ele, fazer a demarcação da área que necessitava reconstruir os muros, exatamente como Deus havia determinado no seu coração. Neemias entendeu que aquela hora da noite era o momento que os inimigos estavam dormindo. Provavelmente, queridos, Neemias deveria estar muito cansado, mas ele era sem dúvida um servo pronto para servir ao seu Senhor. A pergunta é: será que nós somos como Neemias, prontos para servir? Você é pronto para servir? Servir não somente ao Senhor, mas servir aos outros? Você é pronto para servir? Porque o servo serve, não é verdade? Então você é pronto para servir ao Senhor? Amados, as bênçãos só chegam às mãos dos que estão prontos para servir. As bênçãos de Deus só chegam às mãos dos que estão prontos para servir. É o profeta Jonas, e o profeta Jonas tinha ou não prontidão para servir. Jonas capítulo 1, versículo 1, 2. Será que Pedro e João tinham prontidão para servir? Atos capítulo 4, versículos 17 e 20. E nós? Será que temos prontidão para servir? Sim ou não? Eis a pergunta. Você tem prontidão para servir a Deus? A quem o Senhor dará sucesso? Primeiro aos seus servos, segundo àqueles que têm prontidão a servir, terceiro aos que trabalham fechando as brechas. Neemias capítulo 4, versículo 7. Enquanto existiam as brechas, os inimigos não estavam preocupados. Mas quando as brechas estavam sendo fechadas, mudou-se totalmente a história. A Bíblia diz: e sucedeu que, ouvindo Sambalat, Tobias e Gesem, que tanto ia crescendo a reparação dos muros de Jerusalém, que já as brechas se começavam a tapar, iraram-se sobremodo. Por que os inimigos ficaram furiosos? Porque eles não teriam mais acesso para entrarem em Jerusalém. É dessa mesma forma que acontece na nossa vida, queridos. No momento que nós fechamos as brechas, o inimigo não terá mais acesso à nossa vida e em nossa família. E eis a razão, porque os servos do Senhor têm um sucesso. Nosso principal problema é identificar como está o muro, a nossa vida, como está o muro, como está a sua vida. Esse é o nosso maior problema. Amém? Ele está compacto, ele está completo. Quais os buracos? Quais as brechas? Ou seja, pecados que existem nele. O que está precisando ser reparado? Onde está sendo necessária uma reforma? Onde precisa ser derrubado e refeito? Observe esse exemplo na Bíblia. Diz a palavra do Senhor: não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Efésios capítulo 4, versículo 27 ao 28. Amados, uma brecha na nossa vida ou na família pode nos levar ao fundo do poço. Nesse momento é a nossa oportunidade para fecharmos todas as brechas da nossa vida. A pergunta é: e hoje como está a sua situação? Que Deus te abençoe, que te dê uma noite maravilhosa, um sono tranquilo e reparador. E lembre-se, quem te dá sucesso é o Senhor. Não é o homem que te dá sucesso, não são as autoridades que te dão sucesso, mas quem te dá sucesso é o Senhor dos Exércitos. Amém? Beijo no seu coração e Deus te abençoe. Amanhã estaremos de volta, em nome do Senhor Jesus, com mais uma mensagem fresca do coração de Deus, dos céus, para o teu coração. Uma boa noite para você, em nome do Senhor Jesus, do pastor Heber e da Igreja Virtual. Bye.